Olá, bom dia! 6 horas e 4 minutos, 9 de fevereiro, o programa A Notícia de Frente começando agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar de um bilionário gigante. Nasce União Brasil, da fusão de DEM com o PSL. Vamos falar também de uma movimentação na Câmara de Vereadores que pode ter até um abaixo-assinado para a convocação de aprovados no concurso da educação daqui da capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mas antes, é claro, esse dia tem que começar como todos os outros. Um bom dia para você, Kleber Lima. Boas vibrações. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Muitos dizem que outro dia eu falei André, mas eu mesmo não lembro. Bom dia para você, Wilson Coité. E o bom dia especialíssimo para você que nos honra diariamente com a sua qualificada audiência. Bom dia para você, que não é André, Daniel, que é Daniel sim. Petengil. Muito prazer. Que não é palmeirense. Mas que tem cara de André, porque você tem cara de bom moço. O Daniel, Cara de gente, André não tem tem cara de bom moço. E quando a gente tem essa percepção assim, boa, né, de alguém, são nomes assim, André, Daniel, Kleber nem tanto, viu? Mas... Nem tanto, né? Bom dia, Luciano. Eu vou dizer uma coisa. Existe um fenômeno, não é só você que me confundiu com o André, não. São outras pessoas que não se conhecem que também me chamam assim. Mas tudo bem, tá válido, né? Bom dia, Kleber Lima. E bom dia a você que nos assiste. Acorda cedo para ficar bem informado. Olha, eu gosto do Daniel porque ele perdoa 1, 2, 3, viu? 10 vezes ou mais, viu, Kleber Lima? Ele é São Paulino. Sou tricolor. O coração dele é amplo. É isso aí. Olha, eu vou começar aqui trazendo um destaque do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Eu vou trazer aqui, olha, a submanchete. Vamos falar da reunião com políticos locais, porque Lula pede que agro abrace sua campanha. Nós já falamos sobre isso aqui, uma polêmica, uma tensão instalada, porque algumas semanas houve um encontro entre gigantes do agro com o ex-presidente Lula e parte dos produtores não gostou disso não. Mas aí outros políticos, até mesmo aqui de Mato Grosso, claro, já se manifestaram e também até o senador Carlos Fávaro falou, como assim? Todos têm o direito de estar nesse momento dialogando com os presidenciáveis. Estamos pensando nos setores. E aí eu passo essa bola para você, Kleber Lima, porque pelo que a gente viu aí, essas reuniões, essa tentativa de aproximação, elas vão continuar acontecendo cada vez mais, principalmente agora que vai sendo ditado aí as regras e as composições para as eleições 2022. E aí, você acredita que de fato pode ter essa aproximação do agro com o ex-presidente Lula? Lula também colaborou para o legado hoje muito positivo do agronegócio, ou existem mais mágoas do que gratidão? Luciana, acredito que as negociações, as conversas vão continuar acontecendo e digo mais, acredito que um setor expressivo do agronegócio apoiará sim o ex-presidente Lula, em detrimento desses poucos radicais que vêm é a bolha, né? Esses radicais que gritam, já disse aqui, eles são do agro, são das cidades, o radical está em todo lugar, mas o ponderado também está em todo lugar, assim como a gente tem aí dos radicais aí na faixa de 15% a 20%, os extremistas, né, de qualquer lado, os extremistas eles são a minoria, porque depois vai ampliando e vai cedendo lugar à ponderação. E não há, por exemplo, pelo menos no que outro dia a gente mostrou aqui alguns vídeos de presidentes de sindicatos rurais, foram 3 pelo menos, não há entre eles nenhuma crítica de mérito. Olha, o agronegócio não vai com o presidente Lula, ou com o presidente Ciro, ou com o Moro, ou porque eles não têm política para o setor, ou porque a política deles para o setor é equivocada, porque na época do Lula o agronegócio... Não tem essa discussão. Até agora, os que se manifestaram nas narrativas ideológicas. Ah, ladrão, ah, petrolão, ah, não sei o quê. E isso não é característica do agronegócio. Isso é uma característica dos radicais que alimentam e são retroalimentados nas narrativas bolsonaristas. E que são 15% a 20%, não passa, inclusive em Mato Grosso. Né?
Muito certo. E aí eu vou até perguntar agora aqui para o Daniel. Daniel, mas o agro, ele rende votos? Por que essa disputa, eu diria, voto a voto? Porque todos os outros principais presidenciáveis, é claro que vão tentar aí trazer o agro para perto. É tão importante e tem essa expressividade de votos, digamos assim? É expressivo e essa é a linha definida pelo ex-presidente Lula. Ele vai tentar entrar em Mato Grosso, vamos dizer assim, tentar convencer, muitas pessoas estão indecisas ou conseguir ali um poderio de voto maior através do agronegócio, né? Ele tem já conversado algumas vezes, principalmente com o ex-ministro Blairo Maggi e o deputado federal Nery Geller, dois ex-ministros da era Lula, né? Da era PT, na verdade. Ele tem conversado, tem essa interlocução com os dois, não foi só uma vez e agora pessoas próximas do grupo político do governador Mauro Mendes dizem que eles também vão acabar se reunindo, né? Ontem, inclusive, o governador foi perguntado sobre isso. Ele falou, eu não veto conversa com ninguém. Chegou aqui no meu estado, eu sou chefe do executivo, eu vou conversar com o Ciro, vou conversar com o Moro, conversar com o Lula, né? Isso porque num dia antes até o Fábio Garcia, que é o presidente estadual do DEM, diz que vê com bons olhos, de repente, o Ciro Gomes fazer parte do palanque do Mauro Mendes aqui em Mato Grosso, mas que vetaria, de certa forma, essa possibilidade em relação ao Lula. O próprio governador desmentiu, né, esse posicionamento do Fábio Garcia. Não quer dizer que ele disse que vai apoiar, mas que vai sim receber, vai conversar, vai ter essa interlocução como chefe do executivo, como governador do estado, né? E o Lula, eu acho que ele definiu aqui para Mato Grosso essa estratégia, tanto que ele ali, durante a conversa ontem com os políticos de Mato Grosso, ele falou assim, olha, esse apoio não pode ser só na surdina, né, o apoio tímido, a gente tem que trabalhar para que esses líderes do agronegócio abracem também a nossa causa, a nossa campanha, e a partir daí ele tente conseguir reverter a situação que o Mato Grosso tem estado ainda de maioria de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Kleber Lima, quando a gente fala aqui no agronegócio, dificilmente tem como deixar quieto o nome de Blairo Maggi, né? Ex-governador de Mato Grosso, ex-ministro, mas ele novamente disse o seguinte, olha, eu quero ficar quieto, não vou participar das articulações, nem tampouco dos bastidores, embora o nome dele tenha sido ventilado nesse encontro aí, secreto, que de secreto não tem praticamente nada, com o ex-presidente, isso na semana anterior. Ele disse que não teria participado, que ele estaria fora desse jogo. A gente realmente tem essa percepção como real ou não? O Blairo pode sim estar já fazendo algumas articulações. É comum, a gente sabe, né? De ex-políticos, figuras importantes que têm um peso, acabando de tentar passar uma imagem de que não está fazendo parte desse tabuleiro. Na verdade, o que o ex-governador, o ex-ministro, o ex-senador Blairo Maggi afirma e reitera é que ele não disputa mais eleição, que isso não é bom para os negócios, ele está num outro patamar e vamos combinar, né? Ele já ocupou os cargos mais importantes do que os cargos que ele já ocupou, só a presidência da República, né? Verdade. E há quem diga que presidência da República não é projeto, é destino. Então, quem projeta não chega, é destino, tem que ter uma estrela, né? O que eu quero dizer é o seguinte, primeiro, o agronegócio não é um partido. E mesmo nos partidos não há pensamento único, né? O que mais tem hoje em dia nos partidos é divergência. Mas o agro não é um partido, o agro tem as divergências que tem todo ou em qualquer segmento. Tem um setor muito favorável ao Lula, sim, no agronegócio. O agro indicou ministros no governo do PT. Tem uma discussão que eu quero trazer aqui hoje, assim, uma do marco legal, assim, que deixa o agronegócio na condição que ele é hoje, descriminalizado, porque antes ele era muito criminalizado, chama-se Código Florestal. O Código Florestal atual no Brasil, ele é um marco legal fundamental para descriminalizar a atuação do agronegócio, especialmente nas reservas, definindo o que é reserva, permitindo a ampliação das fronteiras agrícolas. E a grande liderança, o grande maestro das articulações para a construção do Código Florestal que nós temos hoje foi de um comunista, do então deputado federal, que era ministro, Aldo Rebelo, do PCdoB na era Lula.
Então, esse debate, quando o prefeito Zé do Pátio, no ano passado, falou para a gente aqui, que nós cobrimos, quando ele veio a Cuiabá lançar o Comitê Pro Lula, que ele queria chamar o agronegócio para debater, é com base nisso, porque eles têm argumentos para debater. Tirando as bandeiras de ódio, a hora que você, não, tá bom, tira isso aí, esse negócio, não queremos discutir questão ideológica, queremos discutir política pública para o setor do agronegócio. Aí os radicais não têm lugar na mesa, porque eles não têm argumento para discutir. Então, com base nisso, daqui a pouco a coisa serena, até porque, Luciana, Daniel e você que nos acompanha, Bolsonaro vai ter lado em Mato Grosso. Ele vai ter candidato a governador e candidato a senador. Então, quem não for do PL, por exemplo, já tem uma inclinação de procurar outros candidatos, né? Inclusive do agronegócio. Ou todo o agronegócio vai votar no Wellington Fagundes. Qual é por exemplo, o Senado? Qual é a identidade do Wellington Fagundes com o agronegócio? Nenhuma. O Wellington Fagundes foi um político de 30 anos ligado à política de infraestrutura, muito embora seja médico veterinário. Mas a bandeira que ele pegou para atuar foi DENIT, foi estradas. Mas infraestrutura, né? O agronegócio ele não é referência. Perfeito. Olha só, para a gente encerrar esse assunto aqui, partir para outro, porque tem muitos temas políticos hoje aqui, viu? Eu só vou trazer um destaque do portal Gazeta Digital, porque foi um material do Caio Ribeiro feito ontem à noite, viu? O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi, participou da reunião com lideranças mato-grossenses junto ao ex-presidente Lula. Além do parlamentar, também estiveram no encontro a deputada federal Rosa Neide, do PT, o deputado estadual Valdir Barranco, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, o suplente de deputado estadual Henrique Lopes, do PT, e outros membros da classe política. O diálogo do ex-presidente com lideranças mato-grossenses sinaliza a apresentação do projeto político petista para a construção de uma possível candidatura de Lula a presidente da República para as eleições de outubro deste ano. A participação do presidente da Assembleia na reunião tem o potencial de demonstrar a quebra de impedimentos de uma aproximação do PSB de Russi com o PT. Os partidos, nacionalmente, inclusive, têm flertado uma possível federação, modelo no qual as legendas permanecem unidas durante 4 anos. Bom, sobre a federação a gente vai falar daqui a pouquinho ainda, mas aí sobre isso, para a gente encerrar esse assunto, eu pergunto, e aí? E o governador Mauro Mendes, ele não participou porque ele não foi convidado? Ele foi convidado, mas não foi, Daniel? Dizem que esse encontro com o ex-presidente Lula vai acabar acontecendo, o do governador, mas dessa vez ele também tinha outros compromissos, o próprio Nery Geller não foi, alegando isso, houve uma reunião no Palácio aqui em Paiaguás, mas o Max Russi, que titubeou um pouco nas últimas semanas e relutou em dizer que se ia ou não ia para essa reunião, acabou comparecendo, ficou de forma mais discreta ali, mas foi ouvir as propostas aí do Lula. E também não quis posar muito para a foto, tem algumas fotos que ele não aparece. Nessa do Gazeta Digital está assim. Você pode mostrar essa foto? Eu acho interessante. Por favor, pode mostrar, por favor. Mas ele mostrou que está com um diálogo aberto, né? O PSD é um partido que está tentando construir essa federação, essa aliança aí com o PT nacionalmente. E eu quero chamar a atenção também da presença ontem nessa reunião do representante do PV de Mato Grosso, o Aloysio Leite. Sim. Por aqui, Coité, aqui a foto, vou botar aqui, se puder, assim ou aqui? Aqui mesmo, né? Então, assim, quem eu identifico aqui, que é um secretário lá de Rondonópolis, Zé Geraldo. Também um prefeito de Alto Paraguai. Aloysio Arruda, esse aqui, Sim. que representando o PCdoB, um arquiteto aqui de Cuiabá. O deputado Valdir Barranco, essa aqui eu não estou reconhecendo, o prefeito Zé do Pátio, o presidente Lula, dirigente nacional do PT, a ex-reitora Maria Lúcia Cavalli Neder, inclusive que já é pré-candidata ao Senado pela segunda vez, Sim. nessa frente centro-esquerda. Aqui atrás o Valteni Pereira, a Gleice Hoffmann, né? Deputada Rosa Neide, aqui o Aloysio Leite, representando o PV. Essas duas pessoas aqui eu não sei quem são. Essa é a foto. E a presença do Aloysio Leite também esclarece uma situação de que o PV de Mato Grosso tinha restrição ideológica, que ia todo mundo sair do PV aqui, se o PV fosse para a federação de centro-esquerda, por exemplo.
Eu conversei com fontes da direção do PV de Mato Grosso, não tem nada disso. Até eles disseram assim, olha, nós estamos inscritos no setor da centro-esquerda. Se a gente tem aproximação com algum dos candidatos, é exatamente com o presidente Lula. O problema que nós estamos discutindo é o seguinte, a federação é uma coligação de 4 anos. Nós temos um candidato a prefeito de Cuiabá em 2024 que é muito consistente. Que é quem? O atual vice-prefeito Estopa. Né? Então nós queremos amarrar isso, ou nós vamos só aderir aos projetos do PT. Ok, nós entendemos a importância de fortalecer esse projeto da eleição do presidente Lula, mas nós queremos amarrar já agora com o PT e com os demais partidos da federação o apoio deles para o Estopa à prefeitura de Cuiabá em 2024. Então assim, você vê o PV aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, que tem alas diversas, né? O Luiz faz parte da ala da centro-esquerda, né? Também no próprio partido tem, por exemplo, o deputado Faisal Calil, que já está bem alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. Que é um PV de ocasião, né? O Faisal, ele era do PSB, quando ele era vereador, né? E agora é PV. Certo. Em tese, ele seria centro-esquerda, porque do PSB para o PV, mas assim, esse surto de bolsonarismo atinge gente até em boas famílias. Tá certo, olha só, eu vou... É uma brincadeira, né, gente? Isso acontece nas famílias de qualquer um, até nas boas famílias. Eu ia para um outro tema aqui, mas eu me sinto obrigada a ler as mensagens, porque elas ferveram nesse momento, viu? Falando do agro e de Lula, muitas mensagens chegaram. E aí eu vou abrir espaço aqui, então, para as mensagens. Por isso que o nosso WhatsApp fica aí o tempo todo, viu, gente? Vamos lá, então. Direita de Mato Grosso vive falando mal de PT, que rouba. Agora estão de braços dados com Lula. Eita, povo sem vergonha. Vamos lá. Bom dia, bancada. Corja de políticos do PT e seus simpatizantes reunidos com o seu chefe maior, o bandido condenado. Lula ladrão, mas de nada adianta isso. Bolsonaro 2022. Viu, Kleber? Ivan, Boa Esperança. O que vocês estão ganhando para apoiar um bandido desse chamado Lula? Por favor, respondam no ar. Bom, tá fazendo uma convocação aqui. Bom, eu não estou apoiando ninguém, eu estou apenas trazendo a informação do que está acontecendo nos bastidores. Estamos mostrando para vocês de que forma, né, está se desenhando as eleições. Se amanhã o presidente da República, Jair Bolsonaro, fizer o mesmo, eu vou estar aqui falando a respeito das articulações do presidente aqui no estado de Mato Grosso, Moro, a mesma coisa. Enfim, estamos apenas trazendo para vocês a luz da verdade, os desdobramentos. Mas, Kleber Lima, você está até aí, olha, não, assim, querendo responder. Por favor, responda então ao nosso telespectador. Essa provocação não merece resposta, isso é de quem está na bolha, né? Então, para esses não adianta a gente perder muito tempo. O que eu acho interessante a gente entender é assim, quem são os políticos de direita de Mato Grosso? Eu vi uma declaração do ex-senador e ex-governador e ex-prefeito e ex-deputado Júlio Campos, esses dias admitindo que poderia sair do União Brasil, que é um assunto que a gente vai tratar hoje aqui, para se filiar inclusive ao PV, que já está dado como um dos membros de integrantes da Federação de Centro-Esquerda. Quer dizer, se o Júlio Campos, que era do DEM, que era PFL, que era PDS, que era Arena, lá atrás, ou seja, a direita estava aí, já admite composição com o Lula, o que é direita e o que é esquerda hoje em dia? Qual é esse conceito? Eu estou vendo muita gente que fazia assim, a Arminha, daqui a pouco fazendo assim, ó. É o que fica para... a Arminha vai virar um L de Lula. Eu estou vendo que vai acontecer muito disso. Então, vocês aí que ficam muito bravos, cuidado, porque daqui a pouco eu estou vendo vocês terem que fazer assim. A reflexão sobre essa questão de ideologia política aqui em Mato Grosso, o Wellington Fagundes, né? Isso aí. Que aí é o camaleão da política. Exatamente, está aí, foi um dos responsáveis pela filiação do Bolsonaro ao PL também, é o nome do Bolsonaro aqui em Mato Grosso, mas já foi... Lula. Cumpriu grandes funções no governo do PT. Né? Dominou Denise na era Lula inteira. Exato. Era Lula e Dilma desde criancinha. E aí, o que é direita e o que é esquerda? Né? O Blairo Maggi foi eleito em 2002, a gente falou no Blairo hoje aqui, ele era do PPS. Primeiro turno ele foi Ciro, segundo turno ele foi Lula. E o Lula ganhou em Mato Grosso naquela eleição. 2012. Nos 2 turnos. Né?
Olha só, para a gente encerrar esse assunto aqui, porque temos que partir para outro, mas tem uma outra pergunta aqui para você, Kleber. Eu gostaria até que você pudesse falar então. Pô, olha só, bom dia, por gentileza, pergunte ao Kleber Lima se ele acha que o Lula tem força em Mato Grosso ou por que o Lula não sai nas ruas igual ao Bolsonaro, o Jadson? Olha, ele tem força em Mato Grosso, tanto assim que, acabei de dizer, ganhou em 2002 na última eleição que o Bolsonaro foi eleito, ele não era candidato, né? O candidato era o Haddad. Então, assim, fica tranquilo que você vai ter oportunidade de ir às ruas para aplaudir ou xingar todos os pré-candidatos. Todos virão a Mato Grosso. Com certeza. Né? E uma pergunta que você fez, Luciana, lá no começo, qual que é a importância do agro? A importância do agro, ela é mais simbólica do que eleitoral, né? A importância é o seguinte, a capacidade de o futuro presidente do Brasil dialogar com todos os segmentos econômicos que são importantes. Agora, o agro mesmo, em voto, ele não decide nenhuma eleição, nem em Mato Grosso, nem no Brasil, né? Nem a indústria decide. Se você falar para o segmento econômico, o comércio e o setor de serviços decidem. O agro no Brasil é 16% do PIB, ou menos. A indústria, um pouco mais que isso. Assim, mais de 60% do PIB do Brasil é o setor de força de trabalho, de serviço. Exato, onde tem mais emprego, né? Mas simbolicamente é importante. E aí eu inverto a pergunta. O agro não gostaria de ter um diálogo com o Lula, no caso dele ser eleito presidente da República? Não quer conversar? Não vamos conversar com o presidente. Jamais. É como agora, eu não gosto. Vocês não gostam de comunista? Tá bom, então nós não vamos negociar com a China. O que ia acontecer com o agronegócio de Mato Grosso se a China embargasse os produtos mato-grossenses? Aliás, eu falei no Código Florestal, o Blairo Maggi sabe o que foi, o prejuízo que ele teve, o problema que ele teve quando ele levou aquele título de motosserra de ouro, dado pelo Greenpeace, né? Porque isso refletiu nos negócios do Grupo Amage no mundo e isso reflete em Mato Grosso, porque se um grupo como a Amage quebrar, por exemplo, ele provoca prejuízo em cadeia para todo o estado de Mato Grosso. Muitos empregos de pessoas que hoje arrotam discursos ideológicos que não guardam relação com a realidade, pessoas vão perder o emprego, né? Então, assim, essa fase emocional da eleição que a gente tem hoje, ela é atípica. Ela é atípica. Toda eleição começa com um grande grau de racionalidade e a temperatura vai subindo na medida em que se aproxima do pleito. Então aí, depois que a pessoa toma partido, que ela escolhe o lado, e ela faz isso por questões racionais, aí ela entrega, ela é toda coração. O problema é que nós vivemos no mundo essa polarização, né? E a polarização impede que as pessoas raciocinem, porque se elas pararem para raciocinar, elas mudam de posição. Esse é o princípio do diálogo. Não, vamos aqui, baixa a temperatura. Por que os ingleses tomam chá antes de tomar qualquer decisão importante, Luciana? Porque é o seguinte, durante o preparo do chá, você vai ali, esquenta a água, faz a infusão, espera decantar, você tem tempo de baixar a temperatura do corpo, do raciocínio e raciocinar e pensar por outros ângulos. Aí você toma uma decisão que eles chamam em inglês é frio, não, porque ele tem técnica. Aí brasileiro já é mais quente, né? Tá certo, gente. Olha só, tem mais sangue no olho. Continue mandando as suas mensagens aqui, elas são importantes. Olha, um recorde aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer mais, viu? Porque agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Depois, se possível for, nós voltamos a esse tema. Mas agora eu quero falar da Câmara de Vereadores, porque talvez pela primeira vez a oposição e a situação concordaram. Olha só, concordaram, mas em discordar do prefeito da capital, viu, Daniel? Eu estou falando aqui do concurso da educação da prefeitura, porque tem muita gente aí cobrando a convocação do cadastro reserva. E aí os vereadores estão ao lado daquelas pessoas que passaram no concurso, estão esperando esta convocação e pode render até um abaixo-assinado. E quem acabou dominando esse tema, dizendo que vai cobrar duramente da prefeitura, exatamente o ex-líder do prefeito lá na Casa de Leis. Eu estou falando do vereador Mário Nadaf. Outros parlamentares também comentaram em relação a esse clamor de quem está lá na fila esperando ser
convocado. Vamos então entender um pouquinho melhor essa situação? Roda aí. Foi procurado por esse grupo de profissionais que ficaram no banco do cadastro reserva no último concurso da Secretaria de Educação. E realmente se justifica por economia, um processo dispendioso, ainda mais em tempos pandêmicos, nós já assistimos uma possibilidade de contágio. Daí a necessidade de prorrogar esse chamamento até o dia 3 de julho. Acho que não teria nenhum ônus para a municipalidade, pelo contrário, uma economia dos recursos públicos, no sentido do aproveitamento. Todos os chamamentos que fizerem necessários, utilizaria esse banco de reserva. Não existiria nenhum impedimento jurídico? Não, porque, na verdade, constitucionalmente, os concursos têm validade por 2 anos. Há uma possibilidade do prefeito prorrogar sem problema algum, uma vez que teve várias coisas no meio do caminho que pôde modificar o tempo, a questão dos 2 anos. Então, o prefeito, eu até conversei pessoalmente com o prefeito também, ele me falou que foram chamados 1.200 pessoas, né? E mais 1.800, e ainda tem esse cadastro de reserva aí com 1.000 e poucas pessoas, não sei se é o número certo, é 1.800. Há essa possibilidade, há uma luta minha com o Mário Nadaf aqui, acredito que todos os demais vereadores poderão abraçar essa ideia também e sensibilizar o prefeito. Acredito no prefeito, na sensibilização dele, uma vez que ele é muito voltado ao funcionário público. Daí isso é bom. Então, há possibilidade sim. Eu estarei junto com o Mário Nadaf nessa luta, vamos conquistar. Nós estamos vivendo num momento que exige dos nossos gestores a sensibilidade, principalmente uma visão um pouco mais ampla daquilo que nós temos como uma realidade. A realidade é que tem muitos profissionais, passaram no concurso, estão aptos a assumir e agora, por conta desse vencimento de data, né, de convocação, eles estariam fora. Isso é extremamente injusto. Nós temos aí a legalidade de um lado que nos ampara e nós unidos, sim, dessa vez, todos em prol dos profissionais da educação. Nós sabemos que esse é um ano desafiador, onde nós teremos que retomar a educação com todo o empenho por conta dos anos anteriores, onde as crianças realmente não tiveram a qualidade do ensino, porque muitos nem conseguiram se adaptar à forma remota, enfim. Então, agora, com um número maior de profissionais, é possível fazer um melhor trabalho, uma melhor gestão e assim, obviamente, agora é o momento de nós valorizarmos. Nós sabemos que não é fácil passar num concurso público. Aqueles que prestam concurso se dedicam horas e horas e meses, então seria muito injusto deixar esses profissionais de fora. Bom, uma situação aí em que a gente percebeu de fato a união entre a oposição e a situação, só que a Prefeitura de Cuiabá encaminhou aqui uma nota, tá, para a bancada para falar a respeito disso. E aí eu vou trazer aqui alguns elementos que nos traz até uma certa surpresa, viu? Nos trazem surpresa. Olha só. Em relação ao concurso público, a Secretaria Municipal de Educação informa que, primeiro, o certame foi realizado visando o provimento de 2.002 vagas e, ao final de 2021, mesmo em pandemia, continuou o chamamento. Segundo, até esse ano de 2021, já haviam sido chamados, convocados 2.002 candidatos aprovados e mais 1.800 do cadastro reserva, preenchendo todas as vagas em vacância na Secretaria Municipal de Educação. Muito importante esta informação, 1.800 do cadastro reserva, preenchendo todas as vagas em vacância. Terceiro, em razão disso, o prefeito Emanuel Pinheiro, ciente da responsabilidade como gestor, anunciou o encerramento do chamamento, a convocação de candidatos, em razão de não haver mais vagas e não o encerramento do concurso público, conforme o decreto municipal que suspendeu os prazos dos concursos até a data de 31 de dezembro de 2022. Então, ou seja, houve o entendimento de que realmente a data para a convocação poderia ser maior até julho deste ano de 2022, mas as convocações foram encerradas porque não existiriam mais vagas, até porque depois houve até um processo seletivo. Então, nós estamos aqui querendo dizer para vocês, olha, embora os vereadores, claro, tenham tomado as dores de quem está tentando aí entrar na administração municipal através da educação, não teria, a princípio, mais essa legitimidade nessa cobrança, Kleber.
Então, a impressão que eu tenho é que faltou comunicação adequada da Prefeitura com a Câmara, e aí reitero avaliações que eu fiz aqui outro dia em relação ao desempenho do líder do prefeito, que é o Mário Nadaf, e do secretário de governo, o Luiz Cláudio, que eles falham nessa função. Porque o que a Secretaria de Educação explica, e nós conversamos, inclusive, antes do programa começar, agora, na madrugada, com a secretária adjunta lá, Débora Vilar. Então, o que a nota está... Vamos traduzir essa nota que a Luciana acabou de ler, resumidamente. Do concurso de 2019, foram convocados 2.002 aprovados. Só que o concurso de 2019. Só que aí houve vacância. O que é essa vacância? Pessoa que morre, pessoa que desiste. Tem muita gente que presta vários concursos. Presta em Cuiabá, presta no Estado, presta no Banco do Brasil, presta no governo federal. E ela é aprovada, ela vai lá e assume. Aí depois ela é aprovada num outro que ela acha melhor, ela desiste desse e assume o outro. Ou ela muda de cidade, enfim. Tá. A pessoa renuncia, desiste daquele concurso. Aí você tem uma nova vaga a ser preenchida. Houve 1.800 casos desse, segundo a Secretaria de Educação de Cuiabá, Daniel. Sim. Então, o de 2002, nós mais 1.800, nós fomos 3.802 aprovados no concurso de 2019, que já foram convocados. Só que aí o que acontece? Tem alguns outros casos de vacância que a pessoa não renuncia ao cargo. Quais são os casos? Licença-prêmio, licença maternidade, atestado médico de saúde no período pandêmico. E nesses casos, que a secretária adjunta explicou, a prefeitura não pode convocar o aprovado em concurso, porque senão, quando essa pessoa que está em licença provisória retornar, você vai exceder o número. Olha como é mais fácil de entender dessa maneira, né? Então, para esses casos das vagas temporárias, são feitos os contratos temporários. Por isso, recorre-se ao teste seletivo, ao processo seletivo, e não ao concurso. Porque se trouxer o concurso, a hora que essas licenças acabarem, você vai exceder o teto. Vai ter mais gente concursada, contratada do que a necessidade. Bom, vamos ver agora então se esse vai ser um atendimento, né, aceito pela Câmara, porque senão, Daniel, vai acontecer aí um abaixo-assinado, vai ter muito barulho, mostrando que os vereadores estão, claro, sendo sensíveis em relação a essa demanda, mas a princípio é que o Executivo fez as contas, comprovou por uma A e B que realmente não tem mais como convocar, não existem mais vagas. Elas foram 100% preenchidas, inclusive com o preenchimento com o cadastro de reserva. Então fica difícil, penso eu, né, se não houver um outro elemento aí novo, acredito que nesse caso, com a convocação do cadastro de reserva, fica difícil esse clamor aí mesmo com esse movimento do Legislativo. Sim. Não, e com um detalhe só, se você me permite, que claro. O concurso ele foi prorrogado, a validade dele, até julho desse ano. Se surgirem novas vagas definitivas, mais pessoas podem ser convocadas. Até essa data, de julho desse ano. Então. Isso é o equivalente ao seguinte: você vai reformar uma casa, você vai reformar a sua casa. Aí o que você vai ter que sair de dentro dela? O que você faz? Você compra outra casa ou você aluga uma outra casa para você se mudar provisoriamente até reformar a sua? Você aluga, né? Então é isso, é mais ou menos a comparação que eu faço. O Kleber foi bem didático, a secretária adjunta também falou aqui no Fora do Ar com a gente. Eu acho que a situação aí, o caso todo está esclarecido. O que fica complicado politicamente é acontecer esse tipo de abaixo-assinado, que assim evidencia realmente que não houve uma conversa, uma comunicação efetiva entre a base e o próprio executivo, a prefeitura, e os vereadores que ali estão, né? Porque aí você cria um problema, né? Você cria um tipo de conflito desnecessário, que é uma questão técnica, né? Ali, ou o secretário de governo, ou de repente até algum representante da Secretaria de Educação poderia ter ido lá à Câmara, se reunir com os vereadores para conversar e para explicar todos esses pormenores aí, que assim, em 3, 4 minutos aqui, nós acabamos explicando, né? Eu acho que não tem mais nenhum tipo de dúvida, né, em relação a isso. Claro como o sol, é muito simples. Então, quando assim, tem um mau funcionamento aí da relação institucional, política da Prefeitura com a Câmara de Cuiabá, está evidente.
né? Não conseguir explicar isso para os seus pares, aí, para um líder que não dá conta de explicar isso, de fato está com a validade dele vencida. Tá certo, gente. Olha, o tempo avançou demais, viu? 6 horas e 39 minutos, então eu vou chamar um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais, viu? Enquanto isso, ficamos com imagens da Avenida Miguel Sutil, movimento aí começando muito verde, imagem linda para você começar ainda mais animado o seu dia. Eu só errei aí o nome da avenida, viu? Aí Arquimédios Pereira Lima, né? Esse verde todo aí. Gente, voltamos já.